Minha história começa com Iano, um idiota que parecia sempre aparecer na aula com um novo machucado. Quando eu, a garota mais popular da turma, decidi ajudá-lo a ficar seguro, eu me apaixonei e fiquei obcecada por ele dia e noite. A história começou no dia em que me tornei representante de turma e todos me aplaudiram. Perguntei à minha melhor amiga May se eu era uma candidata adequada, e minha amiga revelou que todos votaram em mim porque eu sou muito confiável, o que me fez corar. De repente, um garoto entrou na sala pedindo desculpas por chegar atrasado. O professor imediatamente disse: "Você está atrasado de novo?" E ele se machucou logo no primeiro dia. Então, o professor pediu ao garoto para se apresentar a todos, e ele revelou que seu nome era Iano. Olhando para seus machucados, fiquei tão chocada que minha boca ficou aberta. Percebi que o assento de Iano ficava ao meu lado. Ri baixinho porque Iano era um nome para pessoas fortes, enquanto esse garoto estava todo enfaixado. Depois de observá-lo por uma semana, reclamei com minha melhor amiga que Iano parecia ter um novo machucado todos os dias. Isso deixou May curiosa, pensando que eu já tinha me apaixonado por ele. Na verdade, eu estava apenas genuinamente preocupada com ele, e não conseguia entender por que ele se machucava todos os dias. Comecei a especular se era violência doméstica ou bullying. Finalmente, perguntei à minha amiga se eu era a única que se preocupava com Iano. Em resposta, May sugeriu que falássemos com Iano depois da aula, para descobrir a causa desses ferimentos. Depois disso, enquanto Iano caminhava para casa, nós o seguimos secretamente. May achou que tudo ficaria bem porque Iano estava andando normalmente, mas eu respondi que ele só tinha dado 10 passos, então precisávamos segui-lo mais. Também disse a May que seu cachecol parecia estranho e May admitiu que ele não sabia amarrá-lo corretamente. Assim que me virei para ajudá-lo, May testemunhou Iano caindo. Vendo-o sentar, pensamos que o cadarço dele tinha se soltado. Mas quando ele se levantou, bateu a cabeça em um galho de árvore. Quando ele continuou andando, ele tropeçou em uma poça de água, então bateu em um poste e depois em uma placa de sinalização enquanto nós observávamos horrorizados, pensando que os pais dele deviam ser parentes próximos porque ele era tão desajeitado. Depois disso, voltei para casa e me perguntei o quão estúpido Iano era, o que me preocupava porque não queria que ele se machucasse. De repente, vi uma garotinha sentada com a cabeça machucada e corri para ajudá-la, com lágrimas nos olhos. Ela disse que foi atropelada por uma bicicleta por trás. Peguei a caixa de suprimentos e disse que a tinha por causa do meu irmão mais novo. Depois de enfaixar a menina, recebi seus agradecimentos e um sorriso antes que ela dissesse que tinha pedido à mãe para vir buscá-la. Quando a menina saiu, voltei e vi que Iano não estava mais com o curativo no rosto. Ele revelou que tinha se enroscado em uma cerca de arame farpado. Isso me assustou, e me perguntei se Iano me viu seguindo-o, mas então me tranquilizei dizendo que ele não poderia saber. Para minha surpresa, Iano admitiu que sentiu que alguém o estava seguindo, então ele o seguiu de volta, e agora ele sabe que sou eu. Quando pedi desculpas, Iano me tranquilizou dizendo que tudo bem, mas perguntou por que eu fiz isso. Envergonhado, admiti que como ele sempre se machucava, eu me preocupei e o segui. Depois disso, comecei a entrar em pânico com a ideia de que todos me chamariam de aberração. Então Iano sorriu e disse que eu era muito gentil por me importar. Dito isso, ele acenou com a mão e seguiu em frente, me deixando para trás atordoado. Mesmo depois de voltar para casa e cozinhar para meus irmãos, não consegui esquecer o meu encontro com Iano. Depois disso, percebi que fiquei tão surpreso com o elogio que meu nariz sangrou. Na manhã seguinte, quando Iano me cumprimentou, perguntei se ele estava bem antes de perceber que ele tinha quebrado o dedo da mão direita na aula de educação física. Percebi que ele não era bom em esportes, mas Iano estava tão animado quanto sempre. Quando perguntei se ele ficava doente com frequência, Iano revelou que nunca ficava doente, apesar de ser desajeitado. De repente, percebi que sangue estava escorrendo da têmpora dele, e o informei, mas Iano disse calmamente que havia batido em uma placa de trânsito no caminho. Quando ele chegou à enfermaria, eu fui junto. Mas quando vi alguns meninos correndo em nossa direção, e eles acidentalmente me esbarraram, ele rapidamente me segurou antes que eu pudesse cair. Depois de me soltar, ele se desculpou por me tocar, e revelou que estava acostumado a se machucar. No entanto, ele nunca quis que ninguém se machucasse por causa dele, o que me fez corar. Depois disso, fui à cabine de fotos de May e revelei que estava preocupada com Iano. May me aconselhou a me concentrar em outras coisas, mas admiti que não conseguia parar de pensar nele. Em resposta, May disse que eu estava apaixonada por Iano, o que me deixou completamente confusa. No dia seguinte, Iano veio me cumprimentar, e eu fiquei muito feliz em ver que ele estava bem. Para meu espanto, admito que esta foi a primeira vez que vi quase todo o rosto dele, que geralmente está coberto.
Quando me peguei sonhando acordada, percebi que estava cada vez mais envolvida pelos encantos de Yano, o que me deixou sem dormir. No dia seguinte, cheguei à aula exausta e disse a Mei que não sabia como lidar com Yano. Então notei que Yano estava atrasado e comecei a me preocupar. Embora eu quisesse muito vê-lo quando Yano estava ausente, infelizmente eu não tinha o número de telefone ou o endereço dele. Após a escola, fui à sala dos professores e ouvi acidentalmente o Sr. Omiya falando ao telefone sobre Yano ter sido alvo de um agressor de caminhão. Horrorizada, corri para o hospital e cheguei à recepção a tempo. Lá, vi Yano parecendo um zumbi. Quando conversamos, ele me assegurou que não tinha batido em um caminhão, mas sim em uma parede ao tentar evitá-lo. Yano então me informou que estaria de volta à escola no dia seguinte, o que me deixou muito feliz. Comecei a tossir de novo quando soube que ele tinha machucado novamente o dedo, enquanto Yano percebeu que eu havia faltado às aulas por causa dele, o que o deixou feliz. Em pouco tempo, Yano e eu nos tornamos mais próximos até que percebi que eu era uma garota irritante, sem saber quando ficar quieta. Na hora do almoço, perguntei a Mei como conquistar Yano, e ela disse que já éramos bons amigos. No entanto, ainda havia uma parede invisível entre nós. Nos dias seguintes, observei Yano de perto, notando que ele era bom com todos e gostava de ficar sozinho. No final do dia, concluí que provavelmente era por isso que havia uma distância entre nós. Enquanto caminhava para casa com Mei, notei Yano andando e lembrei-me dele dizendo que não gostava de ver ninguém se machucar por causa dele. Lembrei-me do seu rosto triste quando disse essas palavras e decidi que me tornaria sua boa amiga. Quando Mei veio me visitar no fim de semana, revelei que Yano estava deliberadamente evitando todos porque achava que era um incômodo. E então ela me contou que Yano tinha medo de que a garota que ele gostava o rejeitasse porque ele era um problema. Eu queria saber se havia alguma maneira de ajudá-lo, então meu irmão mais novo derrubou batatas fritas em todos os lugares. Depois de repreender meu irmão, Mei sugeriu que fizéssemos biscoitos caseiros e os comêssemos na sala, o que naturalmente faria com que todos se reunissem e eu pudesse convidar Yano para comer ajudando a quebrar sua parede. No dia seguinte esperei o momento certo, então Mei voltou com a má notícia de que os biscoitos dele eram tão deliciosos que os colegas de classe comeram toda a caixa. Triste, percebi que Yano estava ocupado com o trabalho e estava determinado a quebrar sua parede. Passando para o plano B, menti dizendo que tinha esquecido meu livro didático em casa, e pedi a Yano para me sentar mais perto dele. Yano concordou, mas acabou quebrando o dedo. Depois disso, tentei vários outros planos, mas todos terminaram com Yano se machucando. No final, fiquei muito triste. Quando eu estava confuso, Yano me encontrou sozinho e perguntou se eu estava bem. Quando disse que estava bem, ele se virou para ir embora. Então segurei a manga dele para pedir desculpas, mas acabei rasgando a roupa dele, o que me fez sentir muito mal. Surpreendentemente, Yano riu e disse que estava muito surpreso. Mas eu ainda me senti culpado, e disse que o trataria bem a partir de agora para compensar. Quando Yano aceitou minha proposta, meu rosto ficou vermelho como um tomate antes de colocar um curativo nele. Depois disso, perguntei o que ele teria que fazer para nos tornarmos amigos, e acrescentei que queria que ele se abrisse mais. Mas acabei ficando envergonhado, porque soou como uma confissão. Yano revelou calmamente que ele só queria uma vida escolar normal, onde ele pudesse sair com os amigos depois da escola. Ele também expressou que queria ir a cafés, parques e karaokês com os amigos, o que me fez chorar. Quando prometi ajudá-lo, Yano disse que os biscoitos eram muito bons, o que me assustou porque pensei que ele não tinha comido nenhum. Depois disso, Mei se perguntou se eu e Yano estávamos progredindo muito rápido porque temos parecido mais próximos ultimamente. Isso fez meu rosto corar, e eu disse que só queria ajudar Yano a ter uma vida escolar normal. Mei perguntou o que eu queria dizer com vida escolar normal, e comecei a me perguntar quais atividades poderiam ser consideradas normais. Nesse momento, Yano entrou na sala com um curativo no rosto e algumas flores na lapela. Ele disse que não sabia como tinha chegado ali, mas se lembrava de ter passado por alguém carregando um buquê de flores mais cedo. Uma flor também caiu na lapela dele, então ficamos nos perguntando se alguém havia dado para ele de propósito. Quando o vi segurando as flores, percebi que ele era um idiota adorável, o que me fez corar. Yano achou que eu estava olhando fixamente porque gostava das flores, então ele me deu o buquê. Eu aceitei relutantemente, e quando Yano voltou para o lugar dele, ele tropeçou e caiu de cara, derramando todo o almoço no chão. Depois disso, ele contou aos amigos, incluindo Tanaka, que nunca tinha conseguido almoçar na escola porque sempre o derrubava. Tanaka apontou que Yano sempre desaparecia na hora do almoço, então Yano decidiu mostrar a eles aonde ele ia.
Ele os levou para uma escada escura e pouco movimentada, e explicou que ia para lá para não incomodar ninguém. O grupo concordou em almoçar lá com ele para que pudessem compartilhar o almoço e se sentir felizes por Iano finalmente ter um almoço normal na escola como todo mundo. Depois disso, eles perceberam que a escada estava muito escura, então eles usaram a lanterna do celular para iluminar. Eu sugeri contar uma história de fantasma, e Tanaka animadamente subiu ao palco, mergulhando tão profundamente no personagem que acidentalmente derrubou uma lata de lixo escada abaixo. Assim que Iano mordeu um pedaço de pão, a lata de lixo caiu sobre ele e jogou lixo em sua cabeça, mais uma vez arruinando seu almoço. Sentindo-me culpado, insisti em almoçar no quintal, onde fui incomodado pelo jardim. Iano perguntou sobre as flores que ele me deu ontem, e eu disse preocupado que elas estavam em casa. Depois, almoçamos e perguntei a Iano se ele gostava de batatas fritas porque ele as guardava para o final. Nesse exato momento, um corvo desceu e roubou o último pedaço da bandeja dele, mais uma vez arruinando seu almoço. Nos dias seguintes, tentei de novo e de novo resolver o problema, mas algo sempre arruinava seu almoço. Quando finalmente desisti, Iano agradeceu calmamente por meus esforços, mas também declarou que não deveríamos mais almoçar juntos porque ele estava nos causando problemas. Antes que eu pudesse responder, ele acrescentou que não queria arruinar nosso tempo de recreio, então a partir de amanhã ele almoçaria sozinho, o que me fez chorar. Quando ele se virou para sair, gritei em pânico que faria o almoço dele no dia seguinte, então seria um desperdício se ele não almoçasse conosco. Iano ficou muito surpreso ao ouvir isso e decidiu se juntar a nós novamente. Naquela noite, virei um livro de receitas, determinado a fazer algo delicioso. No dia seguinte, orgulhosamente apareci com uma refeição preparada para todos. Eu disse que também pedi para que o reparo da luz fosse feito, então agora podemos vir aqui a qualquer momento. Eu queria que Iano fosse o primeiro a experimentar, e quando ele deu a primeira mordida, meu coração acelerou. Iano me disse que a comida estava deliciosa, o que fez Mei se orgulhar, e Tanaka perguntou se ele podia experimentar. Eu imediatamente sorri, e Mei rapidamente pegou a segunda porção porque ela é minha melhor amiga. Depois, ela pegou o resto e subiu as escadas para separar o idiota Tanaka de Iano e de mim. Ver Iano rir me fez sentir genuinamente feliz. Quando Tanaka tentou arruinar o momento, Mei o empurrou, fazendo cair na lixeira e arruinar um desenho de Iano com um rabisco. Iano desmaiou imediatamente, mas quando acordou, a batata frita que ele reservou ainda estava na bandeja. Ele finalmente pôde experimentá-la, e todos ficaram animados ao vê-lo terminar sua primeira refeição. Depois, enquanto eu enfaixava a cabeça dele, ele agradeceu a todos por sua ajuda, mas eu sorri e disse que era eu quem deveria agradecer a ele por tornar a vida escolar muito mais divertida. Depois, parei, obviamente prestes a confessar, mas recuei no último segundo e em vez disso pedi a ele que continuasse almoçando conosco. Assim que começamos, Iano de repente começou a sangrar e desabou com um sorriso nos lábios. Na aula, o professor anunciou uma atividade de desenho, e eu fui combinado com Iano, o que me deixou extremamente animado. Mas quando começamos a nos preparar, o cavalete do nosso desenho foi quebrado ao meio, forçando o professor a nos dizer para parar temporariamente a mesa de trabalho. Enquanto nos preparávamos, eu observei o rosto de Iano, e vê-lo concentrado me deixou corado. Meu coração começou a bater descontroladamente quando Iano olhou diretamente nos meus olhos. Iano então disse que meus cílios eram muito longos, e eu abaixei a cabeça na mesa, admitindo que se apaixonar por alguém era realmente muito cansativo. Depois que a aula terminou, Mei e Tanaka nos pressionaram para mostrar o que havíamos desenhado. Eu mostrei primeiro, e exibi meu rascunho de Iano, que parecia bastante comum. Mas quando Iano virou sua página, todos ficaram em silêncio maravilhados, porque o desenho parecia uma fotografia real de mim. Eu olhei fixamente para ele em descrença enquanto Iano timidamente elogiava meu rascunho, dizendo que eu também o desenhei muito bem. Ele disse que queria tirar uma foto dela e eu também. Então, pedimos a Mei que tirasse uma foto nossa juntos. Depois disso, fiquei no vestiário, corado olhando para a foto até Mei me chamar, lembrando que a aula de educação física estava prestes a começar. Corri para arrumar meu cabelo e corri para a sala de ginástica, apenas para ver Iano imediatamente ser atingido por uma bola bem na cara. Logo depois, soubemos que nosso professor de educação física estava ausente, então toda a turma decidiu jogar queimada. Dividimos em equipes de 5 pessoas por sorteio. Mas eu fiquei em uma equipe diferente dos meus amigos restantes. Isso me deixou triste. Eu estava preocupada que Iano pudesse se machucar novamente, se eu não estivesse lá para protegê-lo. Por isso, sugeri que lançássemos a bola para decidir quem seria o primeiro a jogar. Para minha equipe, eles escolheram Hashiba, um craque de beisebol forte. E para outra equipe,
Eles escolheram Yano porque achavam que ele era forte. Todos estavam preocupados com Yano, e eu estava rezando para que ele não se machucasse novamente. Mas quando a bola foi lançada, Yano surpreendeu a todos ao saltar mais alto do que o esperado, e pegou a bola bem da mão de Hashiba. Eu fiquei extremamente feliz, embora tenha rapidamente disfarçado minha excitação, para que ninguém percebesse o quanto eu gostava dele. Quando o jogo começou, vi Yano atrás, e admiti que ele parecia muito legal agora. No entanto, ainda me preocupava que ele pudesse se machucar. Naquele momento, Mei me distraiu por trás, e quando alguém me jogou a bola, Hashiba a pegou e me disse para prestar atenção. Eu agradeci a ele por sua ajuda e admiti que teria entrado em pânico se fosse Yano em vez de Hashiba. Depois disso, vi Yano pegar a bola e seus companheiros de equipe o animarem. Ele jogou a bola na direção da minha equipe e acertou a barriga de um de meus companheiros de equipe, o que me fez engasgar. Enquanto o jogo continuava, Yano foi atingido repetidamente pela bola no rosto, mas ele permaneceu no jogo porque os arremessos que acertavam o rosto não contavam. Enquanto isso, eu joguei a bola continuamente enquanto sonhava acordada com Yano, sem perceber que agora era minha vez de jogar contra ele. No momento em que percebi isso, congelei porque agora eu tinha que atacar a pessoa que prometi proteger, e isso me fez hesitar em jogar. Em seguida, foi a vez de Hashiba, que lançou uma bola com toda a força em direção a Yano. Yano a bloqueou com as mãos, mas como ele não conseguiu pegá-la, minha equipe venceu. Após o jogo, levei Yano à enfermaria porque ele havia sido atingido muitas vezes no rosto. Depois disso, perguntei a ele se ele havia perdido de propósito, e quando ele hesitou antes de negar, soube imediatamente que ele havia feito isso. Animada, eu disse a ele que ele estava muito legal hoje, o que o fez corar ao admitir que a maioria das pessoas o achava lamentável, e eu fui a primeira a achá-lo legal. Depois, vi um rapaz apaixonar-se por uma garota só porque ela o ajudou a carregar livros, e percebi que o Yano nunca reagiria assim quando eu o ajudava. Sentindo-me frustrada por os meus sentimentos parecerem não ser correspondidos por ele, voltei para casa, decidida a parar de pensar demasiado e a agir normalmente com ele. A caminho, deparei-me com um idoso que andava desorientado na rua, e isso fez-me perceber que há muitas pessoas parecidas com o Yano neste mundo. Tentei ignorar, mas fui apanhada de surpresa ao vê-lo preso numa parede. Ajudei-o a sair, e ele explicou que tinha deixado cair os seus pertences numa fenda estreita, e ficou preso enquanto tentava recuperá-los. Quando ele saiu, voltou a esbarrar num poste e decidi acompanhá-lo para garantir que ele chegava a casa em segurança. A caminho, o homem mencionou que o seu filho estudava na mesma escola que eu, e quando finalmente chegamos à casa dele, vi o Yano atrás de mim. Acontece que o homem que eu tinha ajudado era o pai do Yano, e ele convidou-me a entrar para beber algo. Fiquei imediatamente em pânico por estar na casa da pessoa de quem eu gostava. E quando o Yano se levantou para me fazer chá, ele tropeçou numa mesa e bateu com a cabeça contra a parede. Corri rapidamente para ver se ele estava bem, mas ele explicou calmamente que todos os cantos da casa eram acolchoados, e que eles sempre tinham ligaduras à mão. Enquanto eu tratava do seu ferimento, o pai do Yano perguntou se o Yano tinha causado recentemente algum incômodo. Mas eu dei um discurso sobre o quão bom, doce e atencioso o Yano era. Subitamente congelei ao pensar que isto soava como uma declaração de amor. Mas o Yano olhou para mim confuso, o que me fez perceber o quão ingênuo ele era. Embora achasse a sua ingenuidade adorável, isso também me frustrava porque eu queria que ele percebesse os meus sentimentos. Naquele momento, o Yano recebeu uma mensagem da mãe a pedir ajuda com as compras. Assim, ele saiu. Eu disse que também ia para casa, mas o pai do Yano perguntou-me diretamente se eu gostava do Yano. Ele disse que era demasiado óbvio pela forma como agia e que ficava realmente feliz por alguém tão doce como eu gostar do Yano. Ele acrescentou que, devido ao seu historial familiar, o Yano estava sempre a ter de ser cauteloso e a proteger-se, o que o tornava incapaz de perceber quando alguém gostava dele. Depois, ele pediu-me gentilmente para ficar ao lado do Yano por muito tempo. Pouco tempo depois, o Yano voltou com um saco de doces que tinha comprado para mim. Quando o homem disse que era para expressar gratidão, finalmente percebi que ele não desprezava meus sentimentos, mas sim prestava atenção a eles de sua própria maneira desajeitada. Enquanto eu estava imersa no calor deste momento, um quadro perturbador caiu de repente da parede. Yano disse casualmente que era um autorretrato do homem, o que me deixou sem fôlego ao perceber que esta família é toda sobre segredos. Minha história termina aqui, certifique-se de se inscrever e ativar as notificações. Obrigado por assistir ao vídeo até o final e até a próxima.